Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na página MV Kids. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou a Mitty e aqui eu te ensino a ter uma renda todos os meses através da modelagem e costura infantil. Sejam bem-vindas e olha só, tudo isso que você pode fazer dentro da costura infantil, pode usar só uma máquina doméstica, caso você não tenha outro tipo, né? Ah, eu só tenho industrial, não precisa. Ah, não tem industrial, né? Que muita gente fala. Não tem industrial e eu só posso fazer essas coisas com industrial. Não, você precisa apenas de uma doméstica. Por isso que eu sempre cito ela, tá? Então, você pode fazer tudo isso com uma maquinazinha doméstica. Sejam muito bem-vindas. Tem alguém chegando agora? Novata, aqui na página MV Kids. Sempre tem, né, gente? Sempre tem gente nova, por isso que a gente se apresenta. Boa tarde, senti sua falta nas lives. Eu também, gente, eu tava na correria, mas agora voltei. Hoje nós vamos falar sobre... Vocês sabiam que existem, né, alguns tipos de saia na costura infantil? Você sabe quais são esses tipos de saia? Eu não digo saia no sentido literal de saia, tá? Eu digo saia no sentido que pode ser feita tanto para vestidos, né, saias de vestido, cortes de saia, né, tipos de cortes de saia, tanto para vestido, né, quanto no sentido literal também, tá? Existem alguns tipos e hoje eu vou falar para vocês quais são esses tipos, que é bom que vocês vão se situando, né, para quem não sabia. Alguém já conhece alguns, né, ou algum tipo de corte de saia para vestido dentro da costura infantil? Me conta, deixa eu ver quantas, né, conhecem ou quantas ainda não sabem muito bem, né, tá aprendendo? Me conta aqui. Gente, deixa eu pegar uma água aqui pra mim. Conta aqui, meninas. Ainda não conhecem? Eu vou mostrar pra vocês. Vou desenhar, inclusive, viu? Não reparem o meu desenho. Mas nós temos dois tipos de corte de saia, que seja para vestido, né? Seja para saia mesmo no sentido literal, mas dentro da costura infantil nós temos dois tipos de corte, que é o corte reto e o corte no godê. Vocês já fizeram algum desses, né? Ou o godê ou o corte reto. E eu quero explorar com vocês dentro de cada um deles. Por quê? Porque dentro do corte reto, nós temos alguns tipos algumas formas, né? De como cortar, né? A parte do corte reto. E dentro do godê também nós temos algumas formas, tá? Então, os principais são esses dois cortes, mas dentro deles nós temos algumas formas, né? De cortar, que muitas vezes pode ser que você não saiba e hoje você vai ficar sabendo, né? Porque é bom que você já vai tendo uma noção, tá bom? Nunca fiz roupa infantil, faço moda praia e peças íntimas. Então seja bem-vinda. Se você tá aqui, provavelmente você tá querendo explorar um pouco mais desse ramo, né, da costura infantil, que é um dos ramos mais lucrativos de qualquer costura, viu, gente? Porque dentro da costura nós temos vários segmentos e o costura infantil ele é um dos principais, assim, dos mais lucrativos, né, para você que deseja ter uma renda. Trabalhando de casa mesmo, então, seja muito bem-vinda. Espero que você goste muito desse segmento, porque, assim, eu sou apaixonada, já trabalhei em vários segmentos, muitas que estão aqui hoje também já trabalharam em vários segmentos e se identificaram no infantil, porque realmente é maravilhoso, é apaixonante, tá? Vamos lá, meninas? O corte reto, eu vou começar por ele, né? O corte reto, qual que é, Midi? Esse corte reto que tanto você fala para fazer saias, né? Ou saias de vestido, ou saia mesmo no sentido literal. O corte reto, ele é literalmente o reto mesmo, como eu estou falando, né? Ó, vou desenhar aqui e vou mostrar para vocês. Esse aqui é o corte reto, tá? Por quê? Porque você gruda as laterais e franze em cima e se torna ali uma saia, mais ou menos nesse formato aqui, ó. Deixa eu colocar.
Gente, não reparem os desenhos, né? Se torna uma sainha assim, né? Você junta as laterais e franze em cima e se torna uma saia franzida com corte reto, certo? Esse aqui, ele é o mais comum da gente ver. Fica lindo também, né? Fica maravilhoso. Porém, dentro do corte reto, nós temos duas formas que eu vou citar aqui pra vocês, né? De fazer esse corte reto. Que é o quê? Nós temos a proporção de tecido, tá? E cada proporção que você utiliza, você tem um volume diferente ali naquela saia, tá? Então, vamos supor aqui, vou desenhar duas saias aqui, deixa eu riscar essa outra. Eu vou desenhar uma saia menos rodada e uma sainha mais rodada. Sainha de vestido, né? Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Fiz uma menos rodada, agora eu vou fazer uma mais rodadinha. Boa tarde, gente. Vamos entrando. Ó, eu fiz uma menos rodada e uma mais rodada, certo? Todas no corte reto. Qual é a diferença entre a menos rodada e a mais rodada? A proporção de tecido que você coloca nas duas, certo? Nessa aqui, que é menos rodada, você utilizou menos tecido. Como assim? Para você ter... Mid, como que eu sei, como que eu consigo essa medida de um corte reto para eu fazer uma sainha franzida, né? Você vai precisar da medida da cintura da criança, né, na idade que você vai fazer. E aí você pode utilizar o dobro dessa cintura ou você pode utilizar o triplo dessa cintura, tá? Então, essa primeira saia aqui, que ela é menos rodada, eu utilizei 2 vezes o tamanho da cintura, né? Ó, 2 vezes, vou colocar aqui, ó, cintura. E a mais rodada, eu utilizei 3 vezes o tamanho da cintura. Tá, ó. Menos rodada, eu usei 2 vezes o tamanho da cintura pra fazer esse recorte aqui. E a mais rodada, eu utilizei 3 vezes o tamanho da cintura. Então, ó, vamos supor... Vou desenhar aqui em cima. Pra ver se dá pra vocês entenderem. Esse daqui é 2 vezes o tamanho da cintura. Cortei, né? A tira reta. E esse total é 3 vezes o tamanho da cintura. Então, se eu for fazer 2 vezes o tamanho da cintura, esse primeiro aqui, a gente anula ele, né? E aí, emenda essa lateral. Com essa lateral, faz o franzido. Então, ele se transforma... nessa primeira saia aqui, que é 2 vezes o tamanho daquela cintura. Então, ela vai ficar menos rodado, né? Então, consequentemente, aquela saia, ela não vai ter tanto movimento, assim, também, né? Porque vai ter menos tecido, então não tem nem como. Então, se você quer um corte, uma saia, né? Um vestido com um recorte reto de saia, né? E franzido, eu indico, tá? Mas aí depende muito do modelo que você quer, o tipo de caimento que você quer, né? E a proporção de tecido embaixo que você quer também. Isso varia tudo de modelo para modelo, né? O que a cliente deseja. Mas eu sempre indico colocar ali 3 vezes o tamanho daquela cintura, porque fica um rodado bem bacana, sabe? Fica bem rodadinho a saia, né? Fica um tecido, a quantidade de tecido ideal que vai encaixar ali naquela cintura. Me diz, se eu quiser fazer 4 vezes o tamanho da cintura, não vai funcionar. Por quê? Tudo tem que ter o tamanho certinho, né? Se você coloca muito tecido na hora de você franzir, você pode franzir o máximo aquele tecido ali no talo, né? E ele não vai encaixar no corpinho. Por quê? Porque a saia tem muito tecido mesmo franzido, então ele vai ficar passando do corpinho. Então, ou você corta aquela circunferência ali, né? Um tecidinho para franzir no reto. 2 vezes a cintura ou 3 vezes a cintura. Se você cortar mais de 3 vezes, vai ficar muito tecido sobrando, né? Que vai ficar muito franzido. Não tem a ver com muito franzido. Tem a ver com a quantidade de tecido que vai sobrar, né? Então,
ou é 2 ou é 3 vezes. Posso fazer menos? Pode. Aí também depende do modelinho que você vai fazer, porque de repente você quer só um leve franzido. Então, você pode fazer menos do que 2 vezes. Você pode colocar, tem a circunferência, né? A circunferência é 50. Você pode colocar 50 mais 25, porque é a metade de 50, né? Você pode colocar 50% aquela circunferência, ou 100%, que é 2 vezes aquela circunferência, né? Ou 3 vezes a circunferência, como eu mostrei pra vocês. Então, a proporção de tecido faz com que aquela peça seja mais, né, franzidinha ou menos franzida. De repente, você quer um leve franzido somente, que é isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma sainha levemente franzida. Não sei se vocês já viram os vestidinhos, que eles são levemente franzidos, bem pouquinho. É porque colocou pouco tecido, tá? Então, o primeiro tipo de corte de saia para vestidinhos que nós temos é esse corte reto, e dentro dele temos essas proporções de tecido aí, que você pode fazer uma vez, né? O dobro da circunferência ou o triplo da circunferência da cintura, né? Corte reto. O segundo tipo de corte que nós temos é o godê. Quem já fez uma saia de vestidinho no corte godê? Muita gente acha difícil, né? Complexo. Às vezes nem tanto pelo corte, mas na hora de costurar a bainha. Quem já fez bainha no corte godê? Me conta. Eu vou desenhar aqui como funciona o godê. Ele é basicamente uma circunferência, né? Uma bolona. Eu vou fazer bem grande aqui, não reparem meu desenho. Ó, o corte godê, ele é basicamente isso aqui, ó, quando você abre o tecido. Ele fica desse jeito. Isso aqui, se ele ficar dessa forma aqui, ó, né? A gente faz normalmente um cortezinho atrás, né? Que é pra pôr o botão, né? Ou zíper. Aí faz um cortezinho, mas se você não cortar, ele vai ficar um círculo inteiro ali, sem nenhuma abertura, né? E a gente chama esse tipo de godê, ou godê 2 vezes, ou godê total, né? Porque ele não tem nenhum tipo de abertura. Eu já fiz, mas quase não deu muito certo. Tem gente que acha difícil, tem gente que não acha difícil, mas a maioria acha difícil, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, que eu desenhei pra vocês verem, ele é um godê total, certo? Dentro do godê, porque o godê, ele é um tipo de corte de saia, tá? Pra quem chegou agora e não sabe, nós estamos falando sobre 2 tipos de corte que existe dentro da costura infantil. Corte de saia, tá? Saia pra vestidinho ou saia mesmo no sentido literal. E eu falei já sobre o corte reto, pra você fazer sainha franzida, que tem, dentro do corte reto tem algumas formas. E agora eu tô falando do godê. E dentro do godê nós temos também alguma forma. Esse aqui, godê todinho, sem nenhum recorte, é o godê total, ou godê duplo. E aí, dentro dele, gente, nós temos mais 4 formas dentro do godê. Que eu vou só partir aqui, ó. Tem gente que fala godê 90%. Se eu tirar esse pedacinho aqui do godê, você vai fazer essa saia aqui. Tem gente que fala que é 90%, né? Que tirou 10 aqui. Então, cortando o godê, você pode tirar essa parte. Aí, ele vai ficar com um aspecto de godê, claro. Mas ele vai tirar um pouco do volume daquela saia. Porque o godê, ele fica com bastante volume, né? Deixa eu desenhar uma saia em um godê aqui total. Ele fica basicamente, olha, com este volume aqui, ó. Só um instante. Deixa eu desenhar aqui um vestidinho só pra vocês verem. Só um instante, minha gente.
Eu amo esse caimento de godê. Acho extremamente bonito. E aí você tem a opção de fazer o godê franzido e o godê sem franzir. Das duas formas ele vai ficar com bastante caimento, certo? O godê, ele tende a abrir bastante na parte de baixo, certo? Por mais que ele não tenha volume dentro, como o saiote, ele vai ficar com volume, principalmente nessa parte de baixo. E se você faz ele com um tecido estruturado, ele fica bem volumoso. Principalmente se ele for franzido, né? Porque, como eu falei, nós temos a opção de fazer o godê sem franzir e o godê com franzido, certo? Essa circunferência aqui, ó, que tá no meio, ela é a circunferência da cintura da criança. E tem a opção de você fazer ela bem aberta, porque aí você pode franzir, certo? Aí ela vai ficar bem cheiona, principalmente se for com um tecido bem estruturado. Deixa eu abrir aqui mais, ó. Principalmente se for com um tecido bem estruturadinho, certo? Aí, ó, essa partezinha que eu risquei, é porque o godê aqui total tem a opção de você fazer ele em 4 partes aqui, ó. Deixa eu riscar outra parte. Ó, você tem essa opção de fazer ele em 4 partes. Você pode riscar uma e fazer ele com isso aqui tudo. Aí vai ficar um pouco menos godê. Tem a opção de você riscar mais uma e fazer ele com a metade de godê. Eu chamo essa aqui godê duplo, essa aqui godê uma vez, né? Aí você junta as duas laterais e fica um godê legal, né? Mas depende muito do modelo que você quer. Tô só mostrando aqui pra vocês verem as formas. E tem a opção de você pegar ele com um leve godê, que aí você tira 3 partes e deixa uma parte só, né? E é claro, gente, essa circunferência aqui, ela altera. Por exemplo, se você vai cortar como um leve godê, então aqui em cima vai precisar ter a circunferência, né, total ali da criança. Se é 50, vai ser 50, se ele não tiver franzido nenhum, né? Se é 50, esse vai ser 50. Aqui é só um exemplo de circunferência total, tá? Não significa que você vai pegar somente um pedacinho daquela circunferência aqui da criança, até porque isso aqui vai ter só metade da parte de frente e metade da parte de costa, né? Eu gosto sempre de dividir em 4 partes, porque aqui, ó, vamos supor que essas duas é frente e essas duas é costa, né? Então, tem a opção de você fazer nesses 4 tipos de godê, né? Ele vai ficar com caimentos diferentes, tá? E todos eles você pode fazer com o franzido, tá? Ou o godê, no caso, né? Franzido ou sem franzir, tá? Já o reto, corte reto, ele é franzido. Não tem como fazer corte reto sem franzir, gente, pra formar uma saia. Se você não colocar aquela quantidade de tecido passando pra você franzir, você não vai estar fazendo uma saia em corte reto pra franzir. Você vai estar fazendo, sei lá, uma saia evasê, tá? Então, aqui, essas duas formas que eu mostrei pra vocês, tanto de corte no godê quanto de corte no reto. E a única dessas duas formas que eu mostrei que tem a opção de você não fazer franzido é o godê, certo? Porque ele você pode colocar simplesmente a circunferência ali da criança, sem franzido nenhum, que ele vai ficar com aquele caimento assim, extremamente bonito. Deixa eu fazer uma saia aqui pra vocês verem. Sem o... Como é que fala? Sem o franzido. Eu amo, fica simplesmente lindo. Já fiz vários e vários vestidinhos. Ó, o godê ele fica assim. Gente, olha só como que eu faço o caimento da minha saia, né? Olha o efeito que dá esse desenho. E literalmente, gente, o godê ele dá esse caimento aqui embaixo. Igualzinho esse desenho que eu estou mostrando, ó. O godê ele dá esse caimento exato aqui, ó. Fica com umas ondas, assim, bem bonitas a saia, tá? Então, tem essa opção. Reparem que aqui em cima eu não botei os tracinhos de franzido, porque se você fazer sem franzido,
você simplesmente, na hora de cortar aquela circunferência toda ali do godê, né, que é essa aqui em cima, ó, no topo, você vai simplesmente colocar a circunferência da cintura da criança sem nenhum acréscimo. Aí, quando você coloca pra franzir, aí você coloca os acréscimos pra depois vir fazendo o franzidozinho, ó, que aqui, nesse aqui eu já coloquei o franzidozinho. E aí, ele vai ficar ainda mais, né, volumoso ali naquela parte de baixo. Os tecidos, vou indicar aqui pra vocês, uns tecidos que tem gente também que não sabe qual tecido que eu utilizo pra fazer um godê e ficar bem volumoso sem precisar de saiote embaixo, né? E tem dois tipos que eu amo muito, né? Pra ficar bem volumoso. Eu tô falando de volume, não de peso, porque tem diferença. Tem tecido que ele vai dar bastante peso e caimento, e tem tecido que ele é mais leve e ele vai dar volume, tá? Então, é bom também saber um pouquinho sobre os tecidos para cada modelo que você vai fazer, para você atender exatamente a expectativa da cliente, né? Para ela não ficar frustrada e não ter que ela idealizou aquele modelo na cabeça dela, né? Pegou ali aquela inspiração e idealizou. Aí você vai lá e vai produzir, não se atenta ao tipo de tecido para ter aquele caimento que ela deseja. Aí, na hora de entregar, né, na hora da peça pronta, até mesmo você pensou que ia ficar de um jeito e ficou de outro. Quem nunca passou por isso? Me conta. Acho que todo mundo já passou por isso. De fazer uma roupa, achar que ia ficar de um jeito e ficou de outro. Por conta do tipo de tecido que você não olhou, qual você deveria usar para ter aquele mesmo caimento, né? Para suprir aquela expectativa, tá? Então, para godê com volume, né? Tô dizendo de volume mesmo, eu indico o cetim bucol. Ele é um tecido que é grosso e se você cortar ele num godê, ele vai dar volume, né? Mesmo se você não colocar saiote por baixo, ele vai dar aquele volume bacana demais, principalmente se você botar pra franzir, tá? Então, nós temos o cetim bucol, um tecido estruturado. Nós temos o tafetá. Tafetá. Nós temos, eu vou indicar aqui mais um pra vocês. Gente, como é que é? Microfibra digital, ele é um tecido leve, né? E se você colocar ele num godê franzido, ele vai dar aquele volume. Ele é bem semelhante ao tafetá, tá bom? Ele é o microfibra digital. Tô até anotando aqui, ó. Microfibra digital. Quem já utilizou? Tem um outro que me fugiu aqui o nome, que ele é muito bom também. Então, eu lembrar, eu boto nos stories aqui pra vocês. Que ele também dá bastante... Não é gabardine, tá vindo aqui, mas não é. Ele dá bastante volume também, e ele é muito utilizado em vestidos de festa. Todos esses aqui que eu citei pra vocês, eles são usados em vestidos de festa, tá, gente? Então, vai fazer um vestido, mãe pediu um vestido com bastante volume, rodado, mas você não quer colocar saiote embaixo, até porque quando você coloca o saiote, acaba que o vestido vai sair mais caro ali pra mãe, de repente ela não quer, né? Então, qualquer um desses aqui que você usar, ele vai trazer aquele volume, tá? Sem precisar do saiote. Crepe Amanda? Não. O crepe Amanda, ele não dá volume, porque ele é pesado, tá? Ele vai dar caimento. Se você quer um vestido rodado, com um tecidinho mais grossinho, né? Porém, com caimento, não volume, aí você pode usar o crepe Amanda, que ele é pesado, tá? Ele é mais pesadinho. Então, quando você bota muito tecido ali no crepe Amanda, ele pesa, sabe? Ele pesa pra baixo, ele não fica armado. Então, ó, coloca na cabeça de vocês. Quer um vestido armado? Tecido leve, né? E grosso, estruturado, tá? Zibeline, isso. Zibeline é o que eu tava procurando. Zibeline, meninas, ele é sensacional, bem semelhante ao cetim bucol, porém ele tem uma trama diferente. Ele chega a ser até um pouco mais grossinho do que o cetim bucol, tá? E ele dá uma estrutura sensacional, tá?
se eu tenho, ó, tô perguntando se eu tenho microfibra. Aqui em casa eu não tenho, eu tenho lá no ateliê. Quando eu estiver lá, eu vou mostrar nos stories pra vocês, tá? Ele é leve, né? E se você bota bastante volume, ele dá uma estruturadazinha ali, tá? É um tecido leve que dá uma estruturada. O cetim bucol, o Zibeline, eles têm uma estrutura parecida. Que eles são o quê? Eles são grossos e armados, né? Ao mesmo tempo que ele é grosso, armado e leve. É uma mistura aquele tecido que dá um resultado sensacional numa saia de um vestido, tá? Só experimentem, tá? E de topo, assim, ó, que eu vou deixar lá no topo pra vocês experimentarem. Experimentem o Zibeline. Pra ter esse tipo de caimento no godê, tá? Pra vocês verem. Vocês vão se apaixonar. Outro dia eu vou fazer uma saia aqui num godê bem volumoso pra vocês verem, né? Pra eu ter de amostra pra vocês. O Zibeline. Eu acho sensacional ele. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aplique. Quando vocês aplicarem, me mostra o resultado, tá? Eu quero ver. Amanhã nós temos live aqui novamente, tá? Espero vocês. 3h30 da tarde. Já anota aí pra você vir. Vou preparar um conteúdo bem especial aqui pra vocês. Que eu tenho certeza que vai agregar muito aí no seu dia a dia, dentro do ateliê. Tá bom? Então, gente, beijão pra vocês e até amanhã.